todos. Eu sempre gosto de iniciar as minhas exposições levando uma palavra de conforto, de alívio, uma palavra de autoajuda, porque nós estamos passando um período, é o que é dito, né, entre nós mesmos, nas redes sociais, um período muito difícil, mas eu estou na contramão disso aí. Eu digo que nós estamos passando um período maravilhoso, nós estamos na era da luz verdadeiramente. Tudo que nos está acontecendo, na realidade, vocês imaginem a casa nossa, fechada durante várias décadas, com as janelas fechadas, e a gente não percebe aquela sujeira, menor que seja, né? A gente varre, limpa o que a gente consegue enxergar, que é muito pouco, e a sujeira vai se acumulando. Em determinado momento, fica insuportável viver nessa casa. A gente sabe, se não fizer uma boa faxina, né, vem insetos, o cheiro, e você vai e abre a janela. Quando a luz entra, você percebe tudo aquilo que nós não fizemos e precisamos fazer imediatamente. Então hoje, na realidade, com a era da luz, o momento em que Jesus nos falou que nós teríamos, que é a escolha entre o trigo e o joio, nós estamos todos expostos a nós mesmos, a nossa consciência, o nosso compromisso, o nosso projeto reencarnatório. Então o que ocorre? Todas essas pessoas que estão além dos nossos olhos, né, que são os nossos companheiros de jornada, onde nós conseguimos enxergar os defeitos deles, né, e não vemos o nosso. E nós não vemos os nossos, porque quando percebemos os nossos erros, dói. Dói muito. Tanto é que nós temos um processo que a gente, de alguma maneira, transfere para o outro aquilo que está se doendo em nós. Eu estou falando tudo isso porque eu tenho ouvido muito, tenho me perguntado muito com relação à nossa pátria. Todos nós sabemos que Humberto de Campos, através de Francisco Cândido Xavier, psicografou o livro Pátria do Evangelho, né? Coração do Mundo, Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. E muitos de nós estão começando a não acreditar em função do que nós estamos passando. Mas tudo isso já estava previsto há mais de 2000 anos antes de Jesus. E eu quero hoje trazer para vocês isso. O Brasil está na Bíblia. Não as palavras, né? Mas está na Bíblia. Os fenícios, chamado povo do mar, há 10 séculos antes de Jesus, estiveram aqui. Eles moram vizinho, só para vocês conhecerem, de Israel, onde hoje vivem os libaneses. Eles possuíam uma grande habilidade com a madeira, né? Existe uma madeira que chamava cedro do Líbano, que era uma madeira própria para navegação. Então eles conheciam tudo sobre essa madeira. E com isso, eles viajaram o mundo praticamente, né? E eles, de um certo tempo, depois de mais de 2 anos navegando, eles aportaram, por incrível que pareça, existe evidência disso, nós vamos ver mais para frente, eles estiveram no Maranhão e na Amazonas. Inclusive os fenícios, eles deixaram uma contribuição para nós, que é a língua tupi-guarani, que tem influência da língua deles, e vários conhecimentos, né? Porque os índios que aqui estavam,
encarnacionista como nós somos, né? Esses índios eram espíritos com conhecimento. Espíritos que falharam no seu processo reencarnatório, porque Jesus, o nosso Criador, e Jesus, nosso Mestre, em nenhum momento ele nos culpa ou nos pune. Isso ele já vem demonstrando a nós há mais de 2000 anos. Porque lembra daquela mulher adúltera, que ia ser apedrejada, e Jesus falou assim, quem não tem culpa, né? Quem não errou, atire a primeira pedra, e todo mundo não puniu aquela mulher. E ela, quando ela viu isso, né, foi agradecer a Jesus, e ele fala para ela, eles não te julgaram, eu também não vou te julgar. E olha que ele é o nosso governador planetário. Mas o que ele falou para essa mulher? Vá e não peques mais. Ele não julgou, mas orientou. Porque não é porque ele não tinha a julgado, porque o compromisso é dela, como cada um de nós, né? Temos os nossos compromissos. Ele não foi omisso ou cúmplice, dizendo assim, pode continuar fazendo o que você está fazendo, que eu te perdoo. Não, ele não fez isso. Ele a orientou, vá e não peques mais. Se ela quiser pecar, ela teria que responder por isso. Então, todos esses índios que estavam no Brasil e espalhados por todo o planeta, eram espíritos que tinham uma consciência, uma inteligência, que já tinham vivido antes, bem antes, dos próprios fenícios, mas estavam num corpo de um índio, ou seja, toda a sua cultura, sua inteligência estava enclausurada, e lá os fenícios deixam a sua marca. Essa prova foi descoberta no dia 13 de setembro de 1872, pelo Instituto Histórico Geográfico Brasil, que foi notificado que havia se encontrado essa pedra, com inscrições fenícias, à margem do rio Paraíba, né? Porém, na época eles não acreditaram, falaram que não, isso deve ser alguém que, né, fez isso para poder chamar atenção, e simplesmente deixaram isso em 1872. Porém, em 1960, um professor chamado Gordon, da Universidade de Boston, comprova a veracidade dessas inscrições, que os fenícios tiveram aqui. Vejam bem, eles saíram lá do outro lado do mundo, com caravelas de madeira, ficaram 2 anos viajando e aportaram no Brasil. Isso foi acaso? Vocês acham que foi acaso? Acaso não existe, né, gente? Acaso não existe. Acaso é uma forma, a gente tem um ditado que acaso é uma forma de Deus, não dá muita explicação para as coisas que estão acontecendo, porque nós não estamos preparados para isso. Mas o acaso não existe. Tudo tem um porquê, tudo tem um porquê. A pedra é essa. Aqui eu vou falar a descrição que estava na pedra, a tradução, né? Olha, somos filhos de Canaã, de Sidom, a cidade do rei. O comércio nos trouxe a essa distância, essas distantes praias, uma terra montanhosa. Vejam bem, sacrificamos um jovem aos deuses e deusas, exaltando no ano 19. Ou seja, os fenícios, eles tinham essa cultura, essa religião de sacrificar crianças, inclusive, bebês, para poder oferecer aos deuses, né? Embarcamos em Ezion Geber, no Mar Vermelho. Viajamos em 10 navios, permanecemos juntos no mar por 2 anos. 2 anos eles foram. Em volta da terra, pertencente a Ram, é o deus dele, né? O rei dele, perdão, o rei dele. Mas fomos separados por uma tempestade. Olha aí, a tempestade. Esse if foi falha, tá? Foi separado por uma tempestade. Veja bem, os fenícios praticamente descobriram o Brasil antes de Cabral, né? E coincidentemente,
Coincidentemente, coincidência não existe, também foi uma tempestade que levou até as terras brasileiras para que iniciasse o processo de civilização e preparação desses índios para receber Cabral. Porque muitos desses índios, eles eram canibais, outros não queriam, não aceitavam outra etnia que não fosse a deles, porém, já estava preparando um local para Cabral poder aportar. Então, essa mesma tempestade que fez com que os fenícios praticamente ficassem perto ali da Bahia, né? Que preparou aquele povo, aqueles índios daquela parte, foi a tempestade que, né, no caso de Fenícios foi em Pernambuco, e no caso de Cabral foi na Bahia, todos sabemos, né? Então, vejam bem como as coisas não acontece por acaso. Nos afastamos de nossos companheiros e assim aportamos aqui 12 homens e 3 mulheres, que eram, eles tinham uma quantidade imensa de navios, mas apenas uma embarcação com 12 homens e 3 mulheres, já iniciando o processo de descoberta do Brasil, né? Numa nova praia em que eu, o almirante, controlo, mas auspiciosamente passo os exaltados deuses e deusas, intercedendo em nosso favor. Esses deuses e deusas, com certeza, era a equipe de Jesus, da espiritualidade, que de alguma maneira contribuía para que intuí-lo e inspirá-lo, de forma que eles fizessem naquele local o que tinha que ser feito para preparar Cabral. Aqui é só para, eu só não vou entrar em detalhes, mas só para vocês saberem aonde está isso, né? Encontra-se na Bíblia em 1 Reis, capítulo 5, e também em 1 Reis 5, 2, Crônica 2, tá? Se alguém quiser pesquisar. Irão é um amigo do rei Salomão, ele era amigo do rei Salomão, né? E como tudo isso começou? Vejam bem, olha só, dá uma olhada aqui, ó. Irão era amigo do rei Salomão, tá certo? O Salomão pede para Irão mandar especialista em madeira confeccionar navio e lançar-se ao mar para edificar a casa do Senhor, pois havia sido inspirado. 1 Rei 5, 10, 12. Ou seja, ele recebeu a inspiração, e nós vamos ver mais para frente como é que Cabral chegou aqui, né? Ele foi intuído, inspirado para poder mandar essa equipe para o Brasil. Então, veja bem, o Brasil já estava sendo preparado mais de 1000 anos antes de Jesus, por Jesus, evidentemente, né? Antes de Jesus reencarnar. Aí, vamos ver o que diz Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do espírito de Humberto de Campos. Ele diz o seguinte: no livro do Humberto de Campos, narra que no século XIV, Jesus visita a Terra, lamenta o fracasso da Europa em divulgar o seu Evangelho, mergulhado nas trevas das cruzadas e inquisições. Todos sabemos que nessa época, Jesus, ele iniciou na Palestina, né, o seu Evangelho, que era o foco inicial, tá certo? Para poder, digamos assim, semear, né? Semear o seu Evangelho. Não deu certo, né? Estava um período muito ruim. Ele ele curou o povo, né? Fez curas milagrosas. Veja bem, pessoas paralíticas de nascença se curaram, né? Cegos de nascença, leprosos, que até hoje a lepra ela é controlada, né? Mas você não elimina a lepra, você só controla. Então, toda aquela enfermidade desaparecia da terra, porque ele queria mostrar o reino de Deus. Ele não queria aparecer como curandeiro, né? Ele queria mostrar o que nós podemos fazer se tivermos fé. Tanto é que ele falou: sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. Olha só a humildade de Jesus, ou até a consciência, né? Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. E quando ele fala isso, ele não quer dizer que
eu possa virar um curandeiro, né? Ou então alguém que cure com o meu magnetismo. Não é isso não. Ele está falando para nós. A gente tem uma ideia errada. Porque a gente fala assim, poxa, como assim eu vou ser igual a Jesus, né? Então eu vou conseguir curar aquelas pessoas que estão doentes? Não, não é isso. Eu posso me curar. É isso que Jesus quis dizer. Aí nós interpretamos de forma errada. Porque todos nós, se estamos reencarnados, é porque todos nós estamos enfermos, de uma forma ou de outra. Se não fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, ou seja, nós lesamos o nosso compromisso evolutivo. E assim Jesus fala para nós, você pode se curar. E consequentemente você curará o outro à sua volta, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Não é verdade? Então Jesus nos mostrou isso, que nós podemos. Aí ele, com isso, ele fica, né, isso é uma metáfora, que eu particularmente não acredito que Jesus fique triste, aborrecido, com raiva, nem deseja perdão. Jesus, ele tem compaixão por nós, e quem tem compaixão não tem pena, quem tem compaixão não se aborrece, quem tem compaixão simplesmente compreende. Que nem nós, uma criança, nós adultos aqui, uma criança de 3, 4 anos de idade começa a fazer traquinagem aqui, a gente até adverte, né? Mas a gente não vai se revoltar com a criança, porque sabe que é uma criança. E nós, para Jesus, somos muito menos que uma criança, nós estamos no berçário ainda, né? A nível de conhecimento. Então acompanha os seus mensageiros, onde encontrava-se Ismael, né? E Eliu. Ele volta-se para a terra da região do Cruzeiro, que já é o Brasil, né? E roga as bênçãos a Deus, né? Pede autorização a Deus, e informa aos que o acompanhavam, que era uma equipe imensa, né? Uma equipe imensa, para que ali transplantaria o seu evangelho do amor, porque esse evangelho iniciou na Palestina, né? E depois de lá, ele fez o quê? Ele tentou preparar a França, né? No caso a Europa. Por quê? Porque a França receberia Allan Kardec, já seria um mundo mais desenvolvido, a França era religiosa, então seria ali que iniciaria o projeto do replantio, né? Antes daqui seria o replantio. Mas como não deu certo, devido a todas as cruzadas, inquisições, esse problema, o que ele fez? Ele pegou essa terra virgem, pura, limpa, né, que já está sendo preparada, e para cá ele transplantou o seu evangelho. Ele volta-se para Eliu, né, e fala o seguinte: nas regiões do Cruzeiro se realizará a epopeia do meu evangelho. Ela estará, antes de tudo, vejam bem, gente, até me arrepio, é Jesus falando. Nós estamos esquecendo disso. Nós estamos criando paradigmas, estamos criando medos, fobias em cima de coisas, quando na realidade Jesus, isso não é inventado, isso está num livro onde Chico Xavier, Humberto de Campos, nos transformou. E diz o seguinte: ligada ao meu coração. Brasil está ligado ao meu coração. Ou seja, nada, nem ninguém pode mudar o compromisso, a missão deste país. Nada, nem ninguém. Poder nenhum tem. Eu vejo falar nas trevas, vamos orar pela espiritualidade maior, porque eles precisam da nossa ajuda, porque as trevas estão vencendo. Gente, é a mesma coisa dizer que alguém está apagando o sol. As trevas não existem, gente. As trevas é ausência, assim como o mal também é ausência. Isso é criação nossa. No universo o mal não existe. As trevas não existem. Isso é ausência. Nós justificamos a ausência de algo falando, ou seja, valorizando aquilo que não existe. O mal é a ignorância do bem.
Quando um dia nós conhecemos o bem, jamais nós falaremos em mal. O dia, porque nem agora, como falar em trevas aqui agora nessa luz que nós estamos? Não tem como, mesmo que apagar as luzes, nós ainda teremos luz. Então, é isso que a gente tem que entender. O Brasil está ligado ao coração de Jesus, ou seja, ele é assim, é a menina dos olhos dele. No planeta Terra, o Brasil é a menina dos olhos de Jesus. E olha só, isso ele falou há milênios atrás, né? Olha aqui, ó. As injunções políticas, que hoje é uma grande... Eu não estou falando de política, né? Estou falando de politicagem, o que está acontecendo hoje, né? Que está nos confrontando, gente. Eu vejo famílias se desassociando por ideologia política. Pessoas bloqueando nas redes sociais, ficando sem se falar, discutindo, brigando, por causa de políticos. Não é de política, porque a política é importante, todos nós fazemos o político o tempo todo. Quando pedimos para o filho fazer, ó, tu me dá assim, assim, assado, faça isso que eu te recompenso, né? De uma forma positiva, estou falando, né? Um relacionamento com o marido, dentro da família, tudo é política. Mas nós estamos discutindo por políticos, seres humanos, como nós, com escolhas diferentes. Né? Então, Jesus já fala, naquela época, não pensava não, Jesus não estava, por mais que ele tivesse a premonição, ele não, tudo que está acontecendo conosco é criado por nós, gente, tudo, nós, a sociedade que cria, nós nascemos no país que nos afinizamos, na família que necessitamos, e na sociedade que construímos. Nós ficamos presos na sociedade que a gente constrói. É a lei de quê? De afinidade. Tá certo? Então ele fala assim, as injunções políticas terão nela, na pátria do Evangelho, atividades secundárias. Secundárias, não influencia em nada, não muda nada, não faz nada. Não importa quem seja, se acha poderoso, se não acha. Não vale nada, porque todos nós morremos, né? Porque acima de todas as coisas, em seu solo, acima de tudo do seu solo, santificado, exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Essa é a grande missão do Brasil. Não é ser o país mais rico do mundo, não é o que ter mais alimento do mundo, não é ter mais armamento do mundo, é simplesmente ter isso aqui, a fraternidade universal, que nós somos, os brasileiros é o povo mais fraterno e solidário do planeta, nós já provamos isso, nós acolhemos todas as etnias e todas as religiões, e vocês não veem conflito, é evidente, tem um ou outro, mas não importa, mas o que prevalece entre a gente é o respeito religioso, tanto é que nós sabemos, um dia nós somos evangélicos, outro dia nós somos umbanda, outro dia nós somos candomblé, depois de volta para o espiritismo e vai na igreja ver uma missa. Isso é válido, acho que é por aí mesmo, né? É a busca do religare. Então Jesus elege, quando o Brasil já começa nesse processo de descoberta, ele elege Ismael, né? É um dos que eles têm confiança, né? Para ser o nosso governador espiritual do Brasil. E Eliu, né? O outro espírito de confiança, ele fala para Eliu assim, olha, nós temos que fazer com que a Europa descubra o Brasil, né? Alguém tem que ir para povoar o Brasil. E ele, o que ele faz? Ele fala assim, bom, vamos ver quem vai. O Portugal era o primo pobre da Europa, né? Era o primo na época, era o primo pobre. E era um povo trabalhador e religioso e honesto, tá? Pão duro, mas honesto. Então, o que acontece? Ele é escolhido o povo, e ele reencarna como Henrique de Sagres,
inspirado por tudo aquilo que já conhecia, apesar de ele ser um discípulo de Jesus, assim, o mais chegado de Jesus, mesmo assim, ao reencarnar, a gente sabe que o véu do esquecimento vem com ele, mas ele tinha o quê? A inspiração e a intuição. A inspiração ocorre pelos amigos espirituais, e a intuição é pelo conhecimento daquilo que nós já temos, e essas duas coisas levou ele a fundar, né, a escola de Sagres, em Portugal. Mas só que veja bem, como ele tinha esse processo do véu do esquecimento, ele faz isso para, na realidade ele faz isso para encontrar os caminhos das Índias, porque na época era a coqueluche do momento, né? Ou seja, porque as Índias todo mundo sabia que tinha muita especiarias, né? Então ou seja, era o local de ganhar dinheiro, né? Mas não era isso não foi para isso que ele reencarnou. Ele reencarnou para poder preparar o povo, né, os navegadores, a descobrir o Brasil, tá certo? Ou redescobrir o Brasil, né? E esse povo todo, que ele começa a dar aula, né? Sabe quem era? Os fenícios reencarnados, aqueles que já conheciam a rota. Só, mais uma vez, reencarnando, esquecemos. Não é assim? Mas nós temos aquela intuição, peraí, alguma coisa, lembra quando a gente fala assim, me deu um estalo aqui agora, eu já descobri a forma atômica, né? Me deu um estalo aqui agora. Esse estalo é intuição, junto com a inspiração, que são os nossos amigos espirituais, que aproveitam o nosso conhecimento e nos induzem, né? Como Kardec falou, há uma nuvem de espírito que os acompanham, sendo que muitos os induzem, né? Então, aí o que ocorre? Só que inclusive, ele funda a escola de Sagres, porém, morre antes de conclusão. Ele fundou, mas antes da escola estiver pronta, ele desencarna. Pô, já cumpriu a missão dele, né? Ele já fundou, tal, já preparou a galera, já chamou todos aqueles fenícios que estavam espalhados pela Europa, se reuniram e estava ali ele, né? O povo já estava tudo preparado para começar. E assim, no dia 9 de março de 1500, Pedro Álvares Cabral parte de Portugal, comandando 13 caravelas, num total de 1.400 homens. Só que dentre eles, uma coisa aqui para a gente... sim, Cabral sai em busca das Índias, tá? Não vai, vamos lá descobrir o Brasil, não. Em busca das Índias, apesar que todos aqueles que estavam com ele, aqueles homens, os que estavam com ele eram fenícios também, né? Tinham na sua consciência essa busca importante. E a grande maioria, por incrível que pareça, eram aqueles que eram bandidos, que já tinham sido exilados, estavam sendo exilados, não tinham mais jeito, eram os capelinos daqui, né? Ou seja, estavam exilando de Portugal, mandou para lá, porque lá é o seguinte, no Brasil, quando chegou aqui, ou você morria, que os bichos lhe comiam, as onças, as cobras lhe matavam, ou então eram os mosquitos, que matavam também, a falta de higiene, as infecções, as doenças de pele, infecções. Ou seja, o cara vinha para aquilo era uma pena de morte. Naquela época, era uma pena de morte vir para cá. Vocês imaginem, não tinha nada. É como se a gente fosse jogado no meio da Amazônia, né? Só que eles tinham um pouco mais de recursos. Então, imagina a revolta desse povo todo. Imagina a revolta desse povo todo aqui, ó. Quando chegou aqui, viu como é que era. Muitos deles se revoltaram, teve gente que tentou até fugir, pegaram o barco dos índios lá e tentaram ir embora. Só que não dava certo, né? Era um momento de loucura só. Porque foi complicado para esse povo, não é? Hoje nós temos o Brasil que tem, mas naquela época era complicado, né? Então ele à porta do Brasil, na Bahia, né? No dia 22 de abril. A 21 ele chegou, né? Dia 22 ele aportou, tá certo? Ele chegou dia 21, né? Descobriu lá o Monte Pascoal, todo mundo já sabe essa história, e ficou já não saiu, o cara já desceu, foi lá para
Pô, eles foram avaliar onde é que podia parar, onde é que não podia parar, aonde os barcos, né, aqueles barquinhos lá, qual é o local da praia que podia ir, que não podia ir, entendeu? Assim por diante. Então, no dia seguinte, eles aportaram. E lembra que eu falei dos índios, que os fenícios prepararam? Olha eles aqui, ó. Eles estavam aí. Eles tinham o véu do esquecimento, porém, lá na intuição deles, sabiam que era barco, porque imagina um índio, que nunca viu nada, de repente aparecem umas caravelas desse tamanho, com umas velas imensas, e os caras todos parafernados, com chapéu, com não sei o quê, os caras, no mínimo, ia desmaiar ou até morrer de infarto, né, porque ia ser um susto, mas lá no fundo, ele já tinha essa consciência, já tinha alguma coisa me diz que, né, aquele famoso, alguma coisa me diz que, e assim, eles aportaram aqui. Eu vou resumir bem, gente, tá, porque senão, esse assunto não é nem semanário, é uma semana inteira mesmo, não é um seminário, é uma semana inteira, então eu vou reduzir bem. Então nós temos aqui, olha outra coisa importante, vocês sabem quem foi Padre Manuel da Nóbrega? Né, que ele chegou aqui, em 1549, né? 49 anos depois, com o governador-geral Tomé de Souza. Ele chefiava o primeiro grupo de padres, veio ele e um grupo de jesuítas para catequizar os índios, né? Sabe quem era Padre da Manuel da Nóbrega? Emanuel. Olha só, gente, Emanuel, o nosso querido mentor de Francisco de Xavier. Tem ou não tem alguma coisa por trás disso tudo? Né? Emanuel, Públio Lentos, né? O nosso famoso. E vocês sabem a história de Públio Lentos, né? Quem não sabe, vocês vejam 50 anos depois, 2000 anos depois, 50 anos depois, vocês veem a história de Públio Lentos. Quem foi Públio Lentos? Né? Ele encontrou Jesus, não conseguiu falar nada, né? Era um senador poderosíssimo, todo cheio de não me toque, né? Quem manda aqui sou eu, né? Senado. Podia ter salvo Jesus, mas achava que Jesus ele não tinha nada a ver com ele, não queria que Jesus morresse, mas também não tinha nada a ver com isso, é problema do povo, não é meu, entendeu? Para mim é tudo um embuste, né? Tipo coisa assim. Teve uma perda dolorosa, que foi a da esposa Lívia, não sei quem viu o livro, ela foi jogada aos leões, no lugar da sua serviçal, que no momento de nobreza como ela era, né? Um espírito nobre, na hora que ela foi pega, ela falou assim, não, põe minha roupa. Não, põe minha roupa. E a serviçal sai, que ela amava muito a serviçal, e ela é levada aos leões, e quando o Públio Lentos chega na arena, ele vê a mulher morrendo. Não dá tempo ainda de falar, não tem nem como parar o leão, como é que você vai parar o leão? Por mais poderoso que você seja, não tem leão que obedeça, né? E Dom Pedro II? Ele é a reencarnação de alguém famoso. Quem foi? Gaio Cássio Longinos. Sabe quem é Gaio Cássio Longinos? Esse cara aqui, ó. Vocês veem muito nas fotos um centurião, um soldado furando o pulmão de Jesus e o coração dele, né? Então, esse soldado, uns dizem que é centurião, outros dizem que é soldado. Centurião é aquele general que tinha 100 soldados, né? Então, quando você tem 100 soldados, é chamado de centurião. Mas o que acontece é o seguinte, ele era simpático a Jesus, ele achava injustiça o que estava fazendo com ele, mas não podia fazer nada, que nem o cara que vai para a guerra e não quer matar o inimigo, mas se não matar, morre, né? Mais ou menos assim. Ele não achava que Jesus tinha motivo para matar ele. E quando viu Jesus se agonizando, ele falou, meu Deus, e os amigos dele, jogando, sei lá, dado alguma coisa, para poder pegar as vestes de Jesus, ele ficou bravo, mandou todo mundo correr, e foi lá, vou acabar com isso, e petou a lança no coração do Jesus. Mas Jesus já estava desencarnado, né? O sangue de Jesus, conta Humberto de Campos, que o sangue de Jesus cai nele. E os apócrifos, né, que são aquelas informações que são fora
das oficiais, diz que ele era cego de um dos olhos, enxergava muito mal do outro, e esse sangue cai na vista dele, e ele começa a enxergar na hora, e ele se converte ao cristianismo, né? Redivivo, ele abandona tudo, larga tudo e vai embora, divulgar Jesus, né? E ele reencarna no Brasil como um dos maiores estadistas, isso que conta a história, um dos maiores estadistas que o Brasil teve. Até hoje não teve um estadista igual a Dom Pedro II. Na época era chamado de maluco, de louco, de tudo que não prestava, inclusive morreu exilado, ninguém gostava dele, estava sempre num canto, jogado. É lógico, como ele era imperador, os caras obedeciam, mas todo mundo ia fazer chacota, e assim por diante. Hoje ele é reconhecido como um dos maiores estadistas que o Brasil tem. Se o Brasil é o que é hoje, é graças a ele. Nas divisas, tudo isso, né? Aí esse fato é um fato interessante. Quando a França entrou em guerra lá com a Inglaterra e até as guerras internas, todos nós sabemos que as guerras, elas não acabam aqui não, tá, gente? Vamos lembrar, somos espíritos o quê? Milenares, não somos? Quando eu desencarno, eu não viro santo, eu sou o que sou. Se eu sou fofoqueiro, eu vou ser fofoqueiro. Se eu gosto de uma fofoca, eu vou fazer fofoca. Onde tiver fofoca, eu estou ali do lado escutando, estou espalhando no mundo espiritual. Eu não mudo porque desencarno. E esse povo vivia com ódio um do outro, porque matou mulher, matou mãe, matou filho, cachorro, papagaio. O cachorro que ele gostava mataram, o papagaio, o periquito. Então o cara estava com ódio do adversário. E quando desencarnava na psicosfera, o ódio continuava e continuava lutando, tinha batalhas. Se vocês pegarem os livros de Filomeno de Miranda, ele conta vários casos em que o cara está guerreando aqui e acorda lá, digamos assim, né, metaforicamente falando, vê o outro e continua brigando, lutando, atirando um no outro. Ou com espada, porque é o que? É o psiquismo, né, que manipula as nossas decisões. E a psicosfera da França estava pesadérrima. E dali a uns 200 anos, 150 anos, Kardec reencarnaria para cumprir a sua tarefa, sua missão pessoal e sua tarefa coletiva. Aí o que São Luís pediu, que ele é o guia espiritual do Brasil, pediu para Ismael conversar com Jesus, se ele autorizava, é lógico, que reencarnasse, que acolhesse milhares de espíritos que estavam atrapalhando, não dava, ódio lá em cima, ódio aqui embaixo, ódio lá em cima, ódio aqui embaixo, precisava limpar essa psicosfera, pegasse esse povo todo e reencarnasse no Brasil, nos índios. Lembra dos índios lá dos fenícios, que eram espíritos também desorientados, tinham conhecimento, mas precisaram pegar um corpo que enclausurasse? A mesma coisa aconteceu conosco aqui a partir de 1500. Por quê? Porque esse povo todo, que vivia com ódio, ele foi o quê? Encarnou nos índios. É lógico, não é assim, tá? É uma coisa, todo um trabalho. Tem um processo dos laboratórios espirituais, né? Para poder fazer com que manipular o perispírito. É importante que a gente entenda isso. O perispírito dessa equipe, que já é outro perispírito, ou seja, está com outra formação, né? Informações, moldes, fazer com que eles se preparem na espiritualidade para reencarnar num corpo civícola, né? Ignorante, e muitos morreram até no parto, antes do parto, porque era uma bomba, né? Relógio, eles de raiva, de ódio, isso aqui, morriam no parto, mas foi se criando um processo aí de 100, 200, 300, 400 anos, né? E Jesus autoriza, e eles reencarnam aqui. Aí a psicosfera dá uma aliviada, né? Dá uma aliviada, e então em Kardec reencarna. E aí o Brasil, né? O Brasil, logo após de Kardec, né? Nós recebemos o nosso Francisco de Xavier, que na realidade ele é descodificador de Kardec, né? Kardec codificou, né? E ele descodificou. Por quê? Porque se nós pegarmos hoje o Livro dos Espíritos, nós, dentro da mesma base de Kardec,
nós temos uma visão diferente, não temos? Linguagem fica mais fácil de entender, tem pessoas que têm condições de assim, resumir, né? E a gente hoje estuda. E eu quero fortalecer tudo isso que eu estou falando, e para cada um de nós aqui, eu vou voltar de novo, frisar essa frase, ó. Na região do Cruzeiro, se realizará. Não dá para mudar isso, gente. Não dá. Não dá. Não tem ninguém nesse planeta, não tem presidente, não tem, sei lá, ideologia contrária, não tem trevas na espiritualidade, não tem ninguém que possa mudar isso. Se realizará a epopeia do meu evangelho. E o evangelho, quando ele fala do meu, é do Criador. Ele só está estendendo esse evangelho. Mas é do Criador, é aquele que criou o universo. Então, do meu evangelho, ela estará, antes de tudo, ligada ao meu coração, disse Jesus. Aí eu digo para vocês, quem pode mudar isso? Alguém conhece alguém que possa mudar isso? Ou acreditamos que alguém possa mudar isso? É evidente que todos nós temos uma tarefa pessoal. Eu costumo dizer assim, que nós temos uma única missão, todos nós, uma única missão. Essa missão não é com papai, não é com mamãe, não é com irmão, não é com avó, não é com vô, não é com instituições. Essa missão é conosco. Quando eu reencarno para mim. Para mim, de alguma maneira, eliminar as minhas má tendências. Todos nós somos um nozinho da grande malha universal. Essa malha que acolhe e protege a todos aqueles que são os nossos companheiros de jornada. Se eu for um nó forte, eu ajudo o meu vizinho, o outro. Se eu for um nó fraco, eu vou comprometer toda a estrutura de onde eu estou. Por isso que nós reencarnamos com uma única missão. Eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. No plano espiritual, eu faço o meu projeto reencarnatório, né? Autorizado pela espiritualidade evidente, mesmo que nós temos o livre-arbítrio, aprovado pela espiritualidade, e recebemos amigos que nos acompanharão por toda esta reencarnação. Um protetor, aquele que reencarna, assim, eu reencarno, ela me acompanha toda essa reencarnação, e até depois da outra reencarnação. Esse, a gente chama de anjo de guarda, protetor, cada um fala o nome. E tem vários protetores, cada um na sua área. Nós estamos acolhidos o tempo todo. Só não somos felizes, eu estou dizendo isso para mim, né? E vocês estão ouvindo, porque graças a Deus vocês não são surdos. Mas só não somos felizes porque não queremos. Isso dito por Emmanuel. Nós não somos felizes porque não queremos. Porque de algum momento, de alguma forma, a gente desviou do nosso projeto reencarnatório. Só precisamos descobrir o quê? E não tem ninguém, não tem santo, não tem anjo, não tem guia, não tem mentor, não tem médium, que psicógrafo, mas não sei o quê, que possa dizer qual foi o momento. Não tem. Porque se dissesse não valia nada. Ou seja, a lição que eu disse que aprendi, não aprendi. E a questão que errou, fui eu. Se o outro dizer, fala assim, olha, mas a resposta não é essa, é justo isso? Não é. Eu tenho que descobrir qual é a resposta. Então, ninguém tem essa. Aliás, Jesus e o Criador têm, e muitos dos nossos mentores têm, mas não dizem. Porque é uma tarefa nossa. Então, para encerrar, gente, eu digo assim, as injustiças dos homens aos homens, nada mais é do que o compromisso que cada um teve consigo mesmo. Não tem injustiça, não existe injustiça. Existe uma força divina, né, uma lei universal, chamada a lei da causa e o efeito, da ação e reação. Então não tem como fugir disso.
Se nós hoje estamos onde não queremos, a culpa não é do outro. Aliás, culpa não existe, né? A responsabilidade não é do outro. A responsabilidade é nossa. Por pior que a gente ache que o outro seja, mas alguma coisa nós estamos fazendo que nós estamos modificando de alguma maneira o nosso processo reencarnatório, e o nosso projeto reencarnatório.